Olá, tudo bom? A nossa primeira lição será o transporte de um segmento já pré-definido aqui como AB sobre essa reta já definida aqui como CD, tá bom? Então, a título de exercício, vocês podem construir qualquer segmento em qualquer posição, né? E uma reta ou uma semi-reta sobre o qual desejamos fazer o transporte desse segmento até aqui. Se fazer o transporte significa obter um segmento sobre a reta CD congruente a AB, ou seja, com a mesma medida. Então, para isso, usaremos as ferramentas básicas do GeoGebra que aparecem aqui, né? Às vezes algumas opções aparecem ocultas, aí posso exibir mais, vocês podem exibir mais ou menos conforme for conveniente, tá bom? Então, veremos aqui na opção círculos, na opção compasso, tá bom? Então, a abertura do compasso a ser simulado aqui no GeoGebra será feito dessa maneira, usando a ferramenta compasso. Então, primeiro definimos uma das extremidades e aqui o centro. Aí, portanto, temos uma circunferência com raio valendo AB. Posicionaremos essa circunferência com raio sobre o ponto C, e nisso temos aqui uma abertura, né, de C até um ponto a ser definido aqui. Usaremos a seguinte opção: pontos interseção de dois objetos, entre dois objetos. Ao clicar aqui, esse ponto ele tem a seguinte propriedade: ele é formado pela interseção da reta CD com a circunferência com raio valendo AB, que recém criamos. Então, nisso a gente tem a nossa construção. Vejam que aqui está definido o segmento CD, que é congruente ao segmento AB. Então, fizemos a transposição desse segmento. Podemos usar a opção exibir e esconder. Então, a gente, usando essa opção exibir e esconder, estamos omitindo, né, ou ocultando os elementos que usamos na construção da nossa figura. É isso, então. Transporte de um ângulo. Então, dado um ângulo e uma semirreta, faremos o transporte desse ângulo sobre essa semirreta, em outras palavras. Obteremos aqui um ângulo sobre essa semirreta, né? Sendo essa semirreta um dos lados que forma um ângulo congruente a esse ângulo aqui definido de forma externa. Então, para o uso do compasso, é interessante estar definido aqui dois pontos, tá bom? A gente poderia usar esses pontos externos aqui, mas a gente vai localizar um ponto aqui sobre o segmento, que aqui é chamado de B. Muito bem. Aí agora a gente vem aqui em círculos, ferramenta compasso, construímos uma circunferência com a abertura valendo ao B, tá bom? Então, aqui, localizando aqui o centro em O, a gente vê que essa circunferência ela define um novo ponto. Vejam só que aqui tem a interseção entre a circunferência e o outro lado da semirreta que formam aqui esse ângulo. Esse ponto aqui ele pode ser definido aqui explicitamente, tá bom? Então a gente vem aqui em pontos, interseção entre dois objetos. Aqui está localizado o ponto D. Muito bem. Agora a ideia é fazer o transporte desse triângulo aqui, né? Ó, esse triângulo DOB sobre essa semirreta, tá bom? Usando aqui a ferramenta compasso. Então, primeira coisa, a gente faz novamente, né? A construção aqui de uma circunferência com raio com medida OB sobre a circunferência. Nisso é definido aqui um ponto de interseção, né, da circunferência aqui com essa semirreta.
ó, linha E, né? Então, a gente vem aqui na ferramenta ponto, interseção com dois objetos. Aqui está definido aqui um ponto F. Usando aqui novamente a ferramenta compasso, construímos aqui uma nova circunferência com abertura em BD. Veja que essa circunferência, ela define aqui um novo ponto, seria a interseção dessa circunferência com a circunferência que acabamos de construir. Usamos aqui a interseção entre os dois objetos, definimos aqui um ponto G. Agora, podemos aqui construir um segmento, uma reta, uma semi-reta, o que for mais apropriado, tá bom? Vamos construir aqui usando uma semi-reta. Ó, linha G. Vejam só que aqui estão definidos dois triângulos. O triângulo ODB e o triângulo O'GF, eles são congruentes, usando o critério de congruência lado, lado, lado. Se eles são congruentes, esse ângulo aqui, os ângulos são respectivamente iguais. Tá bom? Então, a gente vê que esse ângulo aqui é congruente a esse ângulo aqui. E é basicamente isso que desejamos construir. Tá bom? Para finalizar aqui a nossa construção, é interessante esconder, né? Ou ocultar as ferramentas, os traços que usamos aqui nas construções, tá bom? Vocês podem ocultar aqui os pontos, se desejarem. Então, temos aqui uma abertura igual, tá bom? Aqui, dentro das ferramentas básicas, vejam só que aparece também um ângulo, né? Então, a gente pode selecionar aqui 3 pontos ou 2 semi-retas, né? Para pegar e localizar o ângulo formado entre elas. Aqui é 30,9, né? Então, a gente pode pegar e deixar aqui exposto, né? Vejam só também que usando aqui, clicando com o botão direito sobre o ângulo, a gente vem aqui configurações e se for interessante a gente pode exibir, né, esse ângulo ou pode ocultar, tá bom? Aí depende da finalidade que vocês usam. Em estilo podemos aumentar um pouco aqui, né, para deixar aqui explícito. E vejam só que esse ângulo é congruente, né, tem a mesma medida do que foi construído, a partir de qual foi construído anteriormente. Então, vejam só que aqui é o 30,9, tá bom? Então, é basicamente essa ideia da seleção.